Bom, respeitamos o posicionamento exposto hoje pelos ministros do STJ, mas expressamos a inconformidade da defesa em relação ao resultado, já que entendemos que a absolvição é o único resultado possível. Por isso, vamos recorrer. O tribunal recorreu a formalidades que entendemos inaplicáveis para deixar de fazer o exame do mérito do caso. Não há elementos jurídicos para a configuração dos crimes que foram imputados ao ex-presidente Lula no caso concreto. Lamentamos ainda que a defesa não tenha sido autorizada a participar do julgamento por meio de sustentação oral. A garantia constitucional da ampla defesa, ao nosso ver, deve prevalecer sobre qualquer disposição do regimento interno do tribunal. Aliás, esse entendimento foi afirmado recentemente pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ao permitir a realização de sustentação oral em agravo interno tirado de habeas corpus. Por outro lado, não podemos deixar de registrar que houve um primeiro passo em relação à necessidade de debelar arbitrariedades ou abusos praticados contra o ex-presidente Lula. Pela primeira vez, um tribunal reconheceu que a pena aplicada ao ex-presidente Lula, tanto pelo juiz ou ex-juiz Sérgio Moro, como pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são abusivas. É pouco, mas é o início. Esperamos que as instâncias que ainda irão se manifestar sobre o caso, como o Supremo Tribunal Federal e também o Comitê de Direitos Humanos da ONU, possa nos ajudar a restabelecer a plenitude do Estado de Direito. E isso pressupõe a absolvição do ex-presidente Lula e o restabelecimento da sua liberdade plena. O senhor falou que iria recorrer. O senhor vai recorrer imediatamente aqui ao próprio STJ ou há planos para ir diretamente ao Supremo? E que recurso é esse? Bom, primeiro nós precisamos aguardar a publicação do acórdão para definir o recurso que será interposto. Mas, certamente, nós iremos apresentar todos os recursos previstos em lei para buscar o resultado que entendemos cabível nesse caso. O único resultado que, ao nosso ver, é compatível com o caso concreto é a absolvição do ex-presidente Lula, porque entendemos, com base em tudo aquilo que consta no processo, que ele não praticou qualquer crime. E esse entendimento está lastreado efetivamente na jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos discutir nos recursos a ausência de quaisquer elementos que possam configurar tanto o crime de corrupção como o crime de lavagem de dinheiro que foram imputados ao ex-presidente. Doutor Zanin, a defesa fez cálculo de quando, com base nessa nova pena, quando se dará a progressão de regime? É em setembro mesmo desse ano? Olha, nós não fizemos esse cálculo, estamos agora acabamos de sair da sessão de julgamento, mas eu reafirmo que o nosso foco, como foi desde o início, é continuar com os recursos cabíveis buscando a absolvição do ex-presidente. Não há, leia-se e releia-se o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não é possível identificar qualquer ato de ofício que o ex-presidente tenha praticado em torno de uma vantagem indevida. E hoje, aqui inclusive no julgamento, foi reafirmado, não foi identificado pelos próprios ministros aqui hoje do STJ a prática de um ato de ofício relacionada a uma vantagem indevida. O que se aplica é
um entendimento bastante, ou melhor, não consolidado, que dispensa a prática de um ato de ofício, mas o entendimento que, ao nosso ver, é o correto e prevalece na jurisprudência dos tribunais é aquele que indica a necessidade da prática de um ato de ofício em contrapartida a uma vantagem devida para a configuração do crime de corrupção. É o chamado qui pro quo. Isso, inclusive, é uma base doutrinária que tem respaldo tanto em doutrina nacional como internacional e também em precedentes em larga escala sobre o assunto. Agora, doutor Zanin, as teses da defesa, como a questão da competência da justiça eleitoral, a suposta parcialidade do juiz federal Sérgio Moro e até a ausência de provas, foram rejeitadas pela quinta turma do STJ, apesar da redução da pena, né? A defesa fica frustrada de saber que as 18 teses jurídicas não foram abraçadas pelo colegiado? Olha, evidentemente que nós esperávamos que essas teses fossem acolhidas, porque elas estão devidamente amparadas em elementos que constam nos autos e fatos públicos e notórios. O ex-presidente Lula, como nós sempre dissemos, aliás, isso é objeto de um comunicado feito em 2016 ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. O processo foi conduzido por um magistrado que não tinha a imparcialidade necessária, tanto é que depois o tempo veio a confirmar que havia sim uma motivação política, tanto é que esse magistrado, antes mesmo da conclusão do processo do ex-presidente Lula e após inviabilizar sua candidatura, acabou aderindo a um governo de oposição ao ex-presidente. Então esse fato, como nós inclusive já expusemos, dentre outros lugares, no habeas corpus, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, é um fato relevante, por exemplo, para configurar a falta de imparcialidade e consequente nulidade do processo. Do ponto de vista jurídico, doutor Zanin, esses argumentos continuarão sendo apresentados aqui no STJ e no Supremo Tribunal Federal? Isso vai depender do acórdão que vai ser publicado aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós temos que trabalhar com o acórdão publicado. A partir da publicação, nós poderemos identificar qual é o recurso cabível, qual é o próximo passo a ser tomado. Mas a premissa disso é a publicação do acórdão. O que eu posso dizer e reafirmar é que nós vamos recorrer, vamos apresentar todos os recursos que a lei nos permite utilizar para que seja reconhecida a inocência do ex-presidente, porque é a única situação compatível com alguém que não praticou um crime, e essa é a visão que a defesa expõe desde o início do processo, com base, como eu já disse, em fatos elementos que constam no processo. Doutor Zanin, você acredita que no TRF4 vai haver mais celeridade agora, depois desse julgamento de hoje, para análise do caso do sítio, já que pode haver essa progressão de regime? Eu espero que não. Eu espero, como sempre disse, que o ex-presidente não seja tratado nem acima e nem abaixo da lei. Então, o tratamento que tem que ser dado a ele é o tratamento de um cidadão brasileiro, um tratamento igual a qualquer outro cidadão. Mas a possibilidade de progressão em setembro anima a defesa? Vocês estão, vamos dizer, propensos a realmente soltar, tentar levar ele para o semiaberto agora, neste ano ainda, já cumpriu parte da pena? O que anima a defesa é ter no processo elementos de sobra para buscar a absolvição do ex-presidente. Esses cálculos que possam ser feitos de progressão, dentre outras coisas, com base naquilo que foi proclamado hoje, evidentemente poderá ser feito, mas o foco é a busca pela absolvição, e é para isso que nós vamos manejar todos os recursos disponíveis. Legal? Tem alguma redução de pena? Tem algum dia de remissão, doutor?
Alguma coisa lá, possível remir com leitura? O foco, nós entendemos que essa condenação será revertida, então não estamos entrando em aspectos periféricos como a remissão. Por hora, quer dizer, a remissão, em tese, como para qualquer processo, ela pressupõe um incidente específico e neste momento não existe um incidente processual que trate de remissão. Ele não teve nenhum dia remido dessa pena? Não há nenhum incidente processual instaurado para essa finalidade. Em tese, o Instituto da Remissão tem previsão legal, pode ser requerido, mas isso pressupõe efetivamente a instauração formal de um procedimento para essa finalidade. Por hora não existe, porque o foco da defesa é e continua sendo a busca pela absolvição. Os senhores vão entrar com esse incidente, eventualmente, enquanto se recorre pela absolvição? Eu reafirmo, o foco continua sendo a absolvição e nós esperamos obtê-la no futuro próximo, tanto nos recursos que serão apresentados, como também, por exemplo, em outros procedimentos, habeas corpus, já em tramitação, não só aqui no Superior Tribunal de Justiça, mas também no Supremo Tribunal Federal e em outras instâncias. Última pergunta, a defesa do ex-presidente vai tentar argumentar junto ao Supremo pela derrubada da prisão em segunda instância? Esse julgamento era para acontecer agora em abril, mas pode acontecer também nos próximos meses. Os senhores vão ao Supremo, através de HC ou outro tipo de ação, também requerer a soltura com base no trânsito em julgado? Não é possível antecipar nenhum passo nesse momento, sem termos uma decisão formalizada, e podemos fazer análise efetiva de todos os recursos possíveis diante do caso concreto. Agora, a nossa posição também sempre foi no sentido de que a Constituição Federal, o texto constitucional, assegura a todo e qualquer cidadão a garantia da presunção de inocência, a menos que haja uma decisão condenatória definitiva. E no caso do ex-presidente Lula, isso não existe. O que significa, segundo a Constituição, que ele tem e mantém o direito de ter a sua presunção de inocência assegurada, inclusive neste momento. Não há, segundo a Constituição, nenhuma culpa formada. Há recursos possíveis de serem apresentados e nós vamos apresentá-los com o objetivo que eu já expus. Ok? Tá? Obrigado, boa tarde.